Olá, a paz a todos, que Deus abençoe neste momento. Venho aqui através deste vídeo trazer para você uma mensagem de Deus, uma mensagem para abençoar seu coração, uma mensagem para abençoar sua vida. Se você tem a sua Bíblia, abra aí no livro de Atos, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 11. Onde eu trago aqui uma mensagem de Deus para você, falando sobre fidelidade, falando sobre voto, falando sobre aliança, falando sobre o dever de cumprir o que nós falamos para Deus e também para os homens de Deus. Ananias e Safira, esse é o título que relata a história de um casal que, infelizmente, depois de falar para o homem de Deus, prometer algo, e depois deixou Satanás invadir o coração. Preste atenção à palavra de Deus. É muito importante você ouvir essa palavra. Vai servir para você, para abençoar a sua vida, manter o seu temor com Deus, e também abençoar outras pessoas. Olha o que diz aqui, lá no capítulo de Atos, capítulo 5, versículo 1. Entretanto, certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Eles venderam um terreno, uma casa, uma propriedade deles. Mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Para você entender bem essa mensagem, vamos aos acontecimentos anteriores. Tanto Ananias como Safira tomaram uma decisão de pegar uma das suas propriedades e vender. E chegaram até os apóstolos, principalmente a Pedro, e aos pés de Pedro, diante dele e de toda a igreja, prometeu, se vendesse essa propriedade, entregaria tudo aos pés dos homens de Deus, entregaria para a obra de Deus. E naquela época, naquela oportunidade, a obra de Deus estava crescendo, se desenvolvendo, E cada um que podia ajudar, ajudava, com suas ofertas, com seus terrenos, suas propriedades, porque a obra estava crescendo. E quando a obra de Deus está crescendo, quando a obra de Deus está surgindo, necessita realmente que pessoas venham ajudá-la. A obra de Deus vive de donativos, vive das ofertas dos seus membros, do seu povo. E naquela época não era diferente. Naquela época era a mesma coisa. Então lá no versículo 3 diz o seguinte: Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentiste ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Quer dizer, ele vendeu e ele só deu uma parte, vamos dizer assim, deu uma metade e ficou com a outra metade. Mas ele havia feito um propósito e daria tudo, Isso ele mesmo. Então diz a palavra de Deus lá no versículo 4. Conservando-o porventura, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então, Pedro deixa bem claro aí a situação. Você podia conservar para você, é seu, e mesmo vendendo, você poderia ficar com valor. Mas o problema, gente, foi o voto dele. O problema foi o compromisso que ele fechou com a igreja, que ele fechou com os apóstolos e principalmente com Deus. É tanto que Pedro diz, não mentistes a homens, mas mentiste para Deus. Continuando, diz aí,
Versículo 5. Ouvindo estas palavras, ouviu as palavras de Pedro, né? Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, né? Que faziam ali a parte do escoveiro, né? Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levaram e sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Não sabia que seu marido havia morrido, né? Porque ele fez um propósito, um voto com Deus e descumpriu. E claro, Safira também estava com ele de comum acordo. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Então ela confirmou o trato que ela fez com sua esposa, com seu marido. Ela confirmou. Tornou-lhe Pedro: Por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia deste acontecimento. Você vê, é impressionante, né? A palavra de Deus. Você vê que isso aqui foi relatado na Bíblia para que houvesse temor, não somente aquele povo, mas ao povo de hoje em dia também. Nós temos que ter temor a Deus, nós temos que cumprir nossas palavras com Deus. Nós temos que ser fiel a Deus, fiel naquilo que a gente fala. Observa que Ananias e Safira falaram para os apóstolos, para os homens de Deus. Mas o próprio Pedro disse aí: não mentistes aos homens, mas a Deus. Vamos procurar ser fiel. Vamos procurar cumprir com as nossas palavras com Deus. O que se refere não somente aos dízimos, às ofertas, mas também o que se refere à sua vida pessoal, à sua comunhão, ao seu casamento. Você tem que ser fiel em tudo. Ser de Deus não é fácil. Ser de Deus é entrar por uma porta estreita e apertada. Não é largo o caminho de Deus. Então, meu amigo, você, minha amiga, procura ser fiel. Procura, ter uma vida com Deus. Se você assumiu em ser um cristão, um crente de Deus, procura manter uma estabilidade, uma fidelidade. Seja fiel aos seus compromissos com a obra de Deus. Seja fiel com os seus compromissos na igreja, nas campanhas, nos propósitos, de buscar pela família, de buscar pela saúde, de buscar pelo casamento, de buscar pelo filho que está perdido. Faça o seu propósito, cumpra o seu propósito com Deus. Observe que Ananias e Safira não puderam chegar longe. Ambos morreram. E quantos têm morrido espiritualmente por causa disso? Meu amigo, você, minha amiga, seja fiel. Seja fiel até a morte. O que prometeu, cumpre. Amém? E que Deus tenha misericórdia de ti e te abençoe. Mas que essa palavra venha servir de conserto para que você ainda hoje acerte o que você prometeu com Deus, não com homens. Fique na paz e não esqueça, segura forte, muito forte nas mãos de Deus. Esta é a palavra do homem de Deus para a sua vida, Pastor Andrade.